Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Estamos aqui de novo e quais são as novidades para hoje? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Hoje é o Dia Internacional do Livro Vermelho. 21 de fevereiro é um dia de celebração do livro e da leitura e a Assembleia Internacional dos Povos instituiu que hoje é o Dia Internacional do Livro Vermelho. Não podemos confundir com o Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais, que foi uma iniciativa da Unesco e que comemora esse dia em 23 de abril. Hoje, no dia 21 de fevereiro, a Assembleia Internacional dos Povos celebra a data da primeira edição do Manifesto Comunista do Marx e Engels. É preciso lembrar que essa edição foi publicada em Londres, em alemão e por um jornal dos operários londrinos. Ela se tornou célebre principalmente pela chamada dos autores, não é? Aos proletários do mundo, univos, e embora a história editorial do Manifesto Comunista nos primeiros anos de edição, ou podemos dizer mesmo nas primeiras décadas de edição, tenha sido uma história muito acidentada, não é? Dada a dificuldade dos operários na época em fazer, de fato, circular esse escrito e esta convocatória ou este manifesto de Marx e Engels por todo o mundo. As primeiras traduções foram, depois, claro, da língua original em alemão foram em inglês, em francês, mas daí em diante foram necessárias algumas décadas para que esse escrito ele se espalhasse por todo o território europeu e por todo o mundo, não é? Nós sabemos que a brasileira é muito tardia, ela foi publicada apenas em 1923, num jornal de Porto Alegre, em uma tradução do Otávio Brandão, mas hoje em dia se trata realmente de uma obra internacional. E é por esse motivo que no dia 21 de fevereiro será celebrado o Dia Internacional do Livro Vermelho. E, professora, quais são as ações no Brasil para comemorar? Bom, esse dia, ele promete muitas leituras coletivas do Manifesto Comunista. Na verdade, o sentido desse Dia Internacional e de se lembrar e de se celebrar essa efeméride tão importante na história do livro e da leitura é justamente o de reunir as pessoas e promover esta leitura coletiva. Então, bibliotecas comunitárias, bibliotecas de bairro, coletivos de jovens universitários, associações operárias, grupos de estudos foram convidados a promover uma leitura coletiva do Manifesto Comunista. Eu gostaria de assinalar uma promoção muito especial do Gabinete Plebeu de Leitura, lá de Fortaleza, Ceará, que fará, no dia de hoje, uma leitura coletiva, mas uma leitura coletiva muito especial, porque atenta ao caráter internacionalista desta efeméride, mas também da obra de Marx e Engels. A coordenadora do Gabinete Plebeu de Leitura, a professora Adelaide Gonçalves, do curso de História da Universidade Federal do Ceará, ela pretende convidar vários leitores para ler o manifesto em diferentes línguas. Então, nesse gabinete tão especial, que já foi objeto de uma de nossas notícias aqui da coluna, ele promoverá não apenas a leitura do manifesto, mas a leitura internacionalista do manifesto. É preciso lembrar que o Gabinete Plebeu de Leitura ele conta com 201 edições do Manifesto Comunista. São edições brasileiras e edições estrangeiras de várias épocas e com várias características, não é? Desde, podemos dizer, edições mais elaboradas, até panfletos, cordéis, ou seja, edições populares. E, em termos de representação de línguas, não é, internacionais, dessas edições do Gabinete Plebeu de Leitura, a Adelaide conta que tem edições em inglês, francês, alemão, italiano, grego, japonês, mandarim, esperanto, húngaro, árabe, polonês, holandês, dinamarquês e russo. Ou seja, é leitura para todo gosto para celebrar esse dia tão importante que é o Dia Internacional do Livro Vermelho. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.
Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Usando um radiotelescópio, um grupo de astrônomos conseguiu encontrar evidências de um efeito no espaço-tempo previsto por Einstein na teoria da relatividade geral. Chamado de arrasto de referenciais, ele foi observado em um sistema em que duas estrelas compactas orbitam uma a outra. O estudo foi publicado na revista Science. Professor João Steiner, primeiro, o que a gente quer dizer quando fala em espaço-tempo? Bom, a teoria da gravidade de Newton prevê que os corpos se atraem. Por exemplo, que a Lua gira em torno da Terra porque a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Mas, se a Terra está em rotação ou a Lua está em rotação, isso não faz a menor diferença na teoria de Newton. Na teoria de Einstein, que é a teoria da relatividade geral, se a Terra está em rotação, esta rotação, não apenas a massa, também a rotação vai influir na órbita da Lua. É claro que é tão pequeno esse efeito que jamais vai ser medido, porque ele é muito pequeno. Porém, em estrelas de maior massa e mais próximas, e nos quais se possa fazer uma medida com grande precisão, este efeito, que é um efeito não newtoniano, é um efeito relativístico, ele poderia ser medido. E foi medido agora, recentemente, com um radiotelescópio de Parkes, da Austrália, quando se notou que uma anã branca e um pulsar, que é uma estrela de nêutrons, girando uma em torno da outra, você pode detectar esse efeito. Uma anã branca é uma estrela de grande massa, como a do Sol, num raio tão pequeno quanto a Terra. E ela gira muito rapidamente nesse caso. E a estrela de nêutrons, que pulsa muito rapidamente e gira em torno dessa estrela, então o movimento dessa estrela de nêutrons pode ser medido com extrema precisão. Então, esse efeito da rotação pode ser medido pela primeira vez com essa precisão. Mas ainda não entendi que história é essa de arrastar o espaço-tempo. A Lua, ao girar em torno da Terra, ela segue a trajetória do espaço-tempo dentro da teoria da relatividade geral, né? Se a Terra está em rotação, então esse espaço-tempo não está parado, porque a rotação da Terra vai fazer também que haja um arraste no referencial, no espaço-tempo em torno. Então a órbita da Lua não vai seguir uma órbita estática. Essa órbita ela vai estar no contexto que está também sendo arrastado. Entendi. Então vai ter uma influência ali também. Isso, que é um efeito que não existe na teoria de Newton. Porém, isso é muito difícil de detectar porque são massas... É extremamente fraco. A Albert Einstein jamais podia imaginar que esse efeito fosse detectado algum dia, não é? No entanto, foi. A evidência é forte. A evidência é forte e foi claramente comprovado. Professor João Steiner, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Luísa Caires. Entender estrelas. Uma viagem pela astronomia, por João Steiner. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Professor Santiago, nesta coluna você atende sugestão de um ouvinte e fala sobre um estudo que avaliou a carreira profissional de atletas de hóquei no gelo na Suíça. Que estudo é esse? Olá, ouvintes da Rádio USP. Nesse trabalho eu vou atender a sugestão do professor Renato Marques. Ele sugeriu um tema sobre sociologia do esporte. Então, como metas desse ano, atender os pedidos dos ouvintes, e o primeiro veio de um colega de trabalho docente. Ele sugeriu um trabalho que aborda sobre a relação do hóquei e as classes sociais e a questão do abandono escolar em função da prática esportiva. O trabalho foi publicado no International Review for the Sociology of Sport. Ele trata de um estudo envolvendo jogadores de hóquei da Suíça, então foram entrevistados 36 jogadores e 605 participantes entrevistados. O interessante desse trabalho é que ele mostra que existe uma forte crença familiar no capital do esporte que predispõe o atleta a abandonar mais cedo a escola. E como o trabalho é de sociologia do esporte,
O interessante dessa pesquisa é que quanto mais os pais acreditam no valor do capital do esporte e se envolvem no campo esportivo, menos importante é a educação para o atleta, independente da classe social. Então, essas fundamentações é interessante também porque ele faz uma abordagem baseada no sociólogo Bourdieu. Então, ele divide aí a questão dos atletas em classe alta e classe média baixa. Então, o legal é que quanto maior é a classe social do atleta de hóquei, e isso na Suíça, eles apresentam um plano B caso a estratégia de investir no esporte não funcione, mas a família apoia esse atleta e o atleta tem uma visão que o hóquei seria como se fosse uma forma de um empreendedorismo, de uma empresa para ele ter uma ascensão social. E, em geral, esses atletas têm um plano B. Ao contrário dos de classe mais baixa, que eles utilizam mais a questão de o envolvimento no hóquei, nesse caso, no esporte, como uma estratégia para a ascensão social e, em geral, eles não têm um plano B. Eles acreditam muito que o hóquei vai servir como uma ascensão social. E o interessante é que eles mostram que, apesar de todos os esportes terem uma relação muito parecida, no fim da carreira, parece que os recursos do esporte, que são oriundos dos esportes, eles tendem a se exaurir. Então, os atletas que têm uma classe social melhor, por ter um plano B, eles continuam com maior sucesso posteriormente. Professor, mas o que essa realidade suíça pode contribuir para os atletas e esporte brasileiros? Mesmo não sendo do Brasil, esse estudo ele é importante porque ele traz reflexões sobre o que está por baixo dos panos em relação às classes sociais. Então, até segundo Bourdieu, não existem ideias puras. O gosto nosso, ele é dado pela posição social que nós ocupamos. Então, do mesmo jeito, né, os atletas de classe alta, aparentemente, eles tendem a preparar uma transição para um outro emprego quando acabar a carreira esportiva, nesse caso os de hóquei, ao passo que os jogadores de classes mais baixas não têm tão nítido essa transição e não têm o apoio familiar. E o legal é que, né, para o Brasil, da mesma forma que deve acontecer fora, a família apoia muito, tanto os de classe alta, porque é um empreendimento, né, uma forma de investir, quanto para a classe baixa, mas a escola não apoia tanto os de classe alta a investir na carreira esportiva. Já denotando aí que a escola também apresenta um papel importante de mostrar como são as divisões, os gostos e as classes sociais. Então tudo isso baseados aí na ideia do Bourdieu, que faz essa abordagem do que está por baixo dos panos nas questões sociais. Então isso é muito importante até mesmo para o Brasil e fica essa reflexão para os nossos esportes. Eu agradeço ao professor Renato Marques pela sugestão e obrigado e até a próxima coluna. Eu sou Rita Estela e nós ouvimos o professor Paulo Santiago da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Professora Marília Fiorilo conosco. A professora nos fala hoje da Era do Grotesco, na qual impera a boçalidade. Professora. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. Na semana passada, nós comentamos a naturalização de certas aberrações. Nesta semana, o assassinato, na quarta-feira, de 9 pessoas numa cidade a poucos quilômetros de Frankfurt, na Alemanha, por um terrorista de extrema-direita, nos alerta para o léxico que temos usado. Talvez por compostura, nós tendemos à leveza, que destoa tanto do linguajar de baixo calão que tem feito sucesso. Resumindo, tema de hoje. Vivemos a Era do Grotesco, com o seu aroma de delinquência. Na Era do Grotesco, não é o ódio, mas a boçalidade que dá o tom.
Daí se preciso ajustar o léxico para entender melhor. Por exemplo, a carnificina e Bashar al-Assad está promovendo agora em Idlib é genocídio. Quem a chama de guerra civil incorre em equívoco, tanto conceitual como moral. Também chega de falar atentado, quando é feito pela extrema-direita, e reservar a palavra terrorismo só para jihadistas. São ambos terrorismos. Não importa a cartilha em que rezem os delinquentes. A Alemanha está consciente disto e divulgou como terrorismo a matança ultradireitista de quarta-feira. Também falar em discurso de ódio é inexato e quase condescendente. Ódio é fúria, é rancor, mas pode ter refinamento e possui uma dimensão trágica. Agora, discursos como os de Duterte nas Filipinas, do príncipe saudita MBS ou de Trump, entre outros, deveriam, com mais propriedade, ser tratados como apenas boçais. Tem diferença? Sim. Boçalidade é ódio mais obscenidade. Ódio mais truculência. Ódio mais imbecilidade. Dita ou praticada, ela nasce no berço esplêndido da estupidez. A boçalidade é um atributo da escória. É frívola essa nossa diferenciação? Não, não é. São duas condutas e que pedem diferentes modos para a gente se defender. Se na Alemanha, o país que fez a fundo meia-culpa do nazismo, e é um dos países europeus menos reféns das campanhas difamatórias digitais, se na Alemanha o terrorismo de ultradireita da AfD, Alternative für Deutschland, ainda prospera, imagine-se naqueles países com pouca cultura política e escassa noção de cidadania. A política, como a natureza, não floresce no vácuo. O discurso grotesco só pega porque tem quem gosta. Os boçais, não nos enganemos, nutrem uma plateia que já se tornou permanentemente cativa. Professora Marília Fiorillo retorna na próxima semana. Ela conversou comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorillo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora Eunice, qual o tema da coluna hoje? Vamos retornar a um tema que conversamos já o ano passado, mas ele é atual, gravíssimo e importante, porque não somos, enquanto brasileiros, educados para a cidadania, e a noção de responsabilidade do Estado precisa ficar muito clara para todos nós. É básico para o exercício da cidadania o cidadão ter uma noção que há fatos jurídicos resultaram, consequências jurídicas para o direito, mas foram fatos, ocorrências da natureza, não foi exercício de vontade de ninguém. E há os atos jurídicos. Estes nós vamos encontrar um responsável que vai
se responsabilizar, que vai responder pelas consequências do ato que praticou, mas muitas vezes, quando nos referimos ao Estado, os atos são omissivos, houve omissão, mas o sentido é de ato jurídico porque há um responsável. Nós, cidadãos, não convivemos por acaso. Nós formamos uma sociedade política chamada Estado. Quem dá vida ao Estado é um governo e ele é responsável por danos, esses desastres climáticos que muitas vezes ocorrem, trazendo prejuízos, perda de vidas para as pessoas que, conforme está constitucionalizado entre nós brasileiros, essas pessoas precisam ser apoiadas e indenizadas. Professor Eunice, o que o cidadão deve saber sobre seus direitos em relação à responsabilidade objetiva do Estado? Essa responsabilidade objetiva afasta, em princípio, as questões subjetivas de dolo e de culpa. Então, é muito clara aqui a Constituição quando diz que pessoas jurídicas de direito público, o Estado, ou seja, o município, a União, os Estados federados, né? Pessoas jurídicas de direito público são internos, são civilmente responsáveis pelos danos que seus funcionários nessa qualidade causem a terceiros, que somos nós, os cidadãos. Então, a primeira verificação, e isto pode e deve ser explicado a todo cidadão, é preciso ficar claro que houve um evento, uma ocorrência danosa. Houve dano para as pessoas estão na televisão, estão na mídia dizendo, perdi tudo. Então, houve o dano. Depois é o nexo causal, é vincular aquela ocorrência danosa, a enchente, o desabamento, aos prejuízos, à perda de vida e de bens de pessoas. Essa noção é básica, sem essa noção é falsa a nossa cidadania. Porque o cidadão precisa ter essa noção para poder correr atrás dos seus possíveis prejuízos. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.